Vamos abrir no livro do Bereshit, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. B é nu, aponta uma geografia, né? Bereshit é no princípio. Nós temos o segundo livro, que é o Shemot, que significa nomes, que em português é Êxodo, que tem 40 capítulos. O terceiro livro, que é o Vaikra, significa ele chamou. É um livro do chamado de Deus para os Kohanim, os sacerdotes. Em português é Levíticos por causa do grego e por causa da Septuaginta, que é a versão dos 70. E aí nós temos o quarto livro, que é, como o Bereshit, também é B. Bemidbar. Bemidbar significa no deserto. E o quinto livro, que é o Devarim, que vem da palavra davar, que significa palavra, e davar também significa coisa, porque as coisas vieram da palavra. O hebraico bíblico é muito econômico, tem só cerca de 8.000 palavras, enquanto o hebraico moderno tem mais de 60.000 palavras, e o português mais de 500 mil de palavras. Então, ele é muito resumido. E devarim, tudo que é coim em hebraico é plural, então palavras. É a primeira palavra de Deuteronômio, que é esse livro que tem esse nome grandão na nossa Bíblia, né? Deuteronômio. Mas tudo que eu quero entender como era originalmente, eu vou no primeiro livro da Bíblia, que é o livro das origens, é o livro dos começos, é o livro dos princípios, é o livro das ideias originais de Deus para todas as coisas. Quando Jesus está explicando sobre casamento, os rabinos argumentam dizendo: o Senhor está dizendo para o homem não deixar a mulher. Legal. Mas está escrito na Bíblia, em uma parte da Taná, que é dividida em 3 blocos: Torá, Nevins e Ketuvins, lei, escritos e profetas. Está escrito na lei de Moisés. Moisés mandar a mulher embora e dar uma carta de divórcio. Diferente do que o Senhor está falando. Aí Jesus disse: Moisés falou assim por causa da dureza dos corações de vocês. Mas no princípio não era assim. Porque Deus os fez macho e fêmea. Portanto, deixará o seu homem, o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Jesus está fazendo? Está desfazendo o que Moisés ensinou? Não. Ele está dizendo: Moisés ensinou algo dentro das circunstâncias do coração de vocês. Mas eu preciso lhes ensinar qual é o ideal. O ideal está no princípio de Deus. Então, se eu busco o ideal, se eu busco o melhor, se eu busco o que está no coração de Deus, eu vou achar no Bereshit. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo dos 50. O capítulo 1 fala de Deus criando o Adão, que é a humanidade. Diga humanidade. No capítulo 5, verso 2, 1 e 2, disse: Deus os criou, macho e fêmea, e os chamou Adão. Os dois foram chamados Adão. Quer dizer, os dois foram chamados de humanidade, porque a palavra Adamar é terra e a palavra Adão é sangue. Então, sangue com terra deu Adão, que significa humano, homem no sentido de humano. Mas homem no sentido de macho é Ish, e mulher no sentido de fêmea é Isha. Então ele os fez Ish e Isha. E o texto sagrado vai dizer no capítulo 1 do Bereshit, que não é onde vamos ler no segundo, já no verso 26, que Deus, quando os criou, a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem. Portanto, tanto o homem masculino como a mulher feminina tem a imagem de Deus. Não há diferença de valor, não há diferença de preciosidade e não há diferença em tratabilidade divina. Deus os trata absolutamente iguais. Deus não tem um Espírito Santo para os homens e uma Espírita Santa para as mulheres. O mesmo Espírito que Deus deu para o homem está na mulher também.
Deus não tem um Espírito Santo forte para os pastores e um Espírito Santo nanico para os membros da igreja. O mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Paulo está dentro de você. Então, quando Deus faz o homem, Ele cria um espírito, na verdade, Ele sopra o espírito de si mesmo dentro do homem. E esse espírito que está em Gênesis 5, versículos 1 e 2, é um só. Por isso os fez macho e fêmea e os chamou Adão. Se nós entendermos isso, vai ficar fácil entender o resto. Só que Deus é tão pleno que Ele teve que colocar isso em duas caixas distintas. Uma Ele chamou homem e outra Ele chamou mulher. E no capítulo 1, verso 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Mas no capítulo 2 está a descrição detalhada de como esta criação se processou, como se deu. E é onde vamos ler hoje. Verifique se a pessoa do teu lado tem Bíblia, Gênesis 2, ou se tem um celular que ela possa ligar. Capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E se ela não tiver, convide-a para ler com você na sua Bíblia ou no seu celular. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Esta é a gênese, é o princípio dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o ruar, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no paraíso, no deleite, na delícia, é o significado da palavra Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida que estava no meio do jardim, uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamou-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a região da África, a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre, é o que corre para o oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim das delícias, no jardim do Éden, no paraíso, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, você vai se desconectar, vai se desplugar de mim, e é o que eu chamo de morrer. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja à altura, que lhe seja idônea, que seja do mesmo valor que ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma companheira que lhe fosse da mesma altura. Então o Senhor Deus lhe fez cair em profundo sono, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, fechou a carne no lugar. Hoje os cientistas chamariam isso de célula-tronco. E a costela que trouxe Deus
que tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O homem virou poeta, ficou apaixonado e exclamou: essa daí é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Eu vou chamar ela de varoa, porque ela foi tirada do varão. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam absolutamente transparentes. Não tinham nada para esconder um do outro e não tinham vergonha dessa transparência. Põe a mão no coração, diga: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me a colocá-la em prática. Porque os únicos versículos da Bíblia que têm poder na minha vida são aqueles que eu pratico. Pai, que a tua palavra me alcance, me promova, me edifique, me erga, me melhore, me transforme, porque a tua palavra é espírito e vida. Que ela alcance não só a minha mente, mas o meu homem interior. Que o meu espírito esteja atento, minha mente alerta, que nada me tire agora de prestar toda atenção ao que o Senhor quer falar comigo e com a minha família. E mesmo os que não estão aqui, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Levante as suas mãos, olhe para cá e dê um aplauso para a palavra de Deus que Ele nos deu para nos abençoar. Quero tratar do tema macho e fêmea, prioridade, posição e atribuição. Macho e fêmea, prioridade, posição e atribuição. Diga depois de mim: macho e fêmea, prioridade, posição e atribuição. Diga outra vez: macho e fêmea, prioridade, posição e atribuição. A terceira vez, só vocês. Quarta vez, só vocês. Quinta e última vez. Vocês têm um privilégio sobre os que estavam no culto da manhã, porque eu não tinha mandado os textos ainda para eles. Então, você está podendo ler aqui os tópicos principais. Quando Deus fez o ser humano, o colocou em duas versões, porque Deus queria uma representação dele física aqui na terra. E Deus é tão amplo que Ele teve que colocar em duas versões, macho e fêmea. Por isso que o que tem no homem é muito, mas não é tudo. O que tem na mulher é bastante, mas não é tudo. Falta na mulher o que sobra no homem, e sobra na mulher o que falta no homem. As características são tão distintas que vão muito além das questões de órgãos genitais, de órgãos reprodutores como trompas, ovários e útero. Vai muito além disso, ao ponto dos neurocientistas das universidades mais respeitadas do planeta, como de Oxford, na Inglaterra, que hoje é top da top, mas outras como Cambridge, como Harvard, universidades respeitadas no mundo todo, os neurocientistas dizem que o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Não é melhor que o cérebro do homem, não é pior que o cérebro do homem, é diferente. Diga: diferente. Deus fez para ser assim. Deus quis que fosse assim. E que se completassem ao se unirem de novo. Portanto, o homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, Deus é tão amplo que Ele, para se representar no mundo físico, faz em duas versões. O que Deus queria? Que nós fôssemos os representantes físicos dEle aqui na terra. Olha que coisa grandiosa. E Deus diz em Gênesis 1, 26, e dominem
sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os peixes que estão no fundo do oceano. Dominem. Mas conquanto Deus diz para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, em nenhum canto da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Deus vai nos mandar dominar sobre outro ser humano. A ideia de um ser humano dominar sobre o outro, controlar o outro, oprimir o outro, achincalhar o outro, achatar o outro, humilhar o outro, ela é totalmente diabólica. Ela é uma antítese de tudo que está em Deus. Hoje em dia, na tentativa de valorizar a mulher que foi desvalorizada por tanto tempo, surgiram leis como leis específicas para o assassinato de mulheres e tem uma nomenclatura, feminicídio. Se mata a mulher, feminicídio. Se mata o homem, ele morreu. Então, tem que criar umas terminologias. Escutem-me, antes de me criticarem. Sou absolutamente a favor, não só da criação da terminologia, como da lei se tornar específica, se tornar mais recrudescente na busca por justiça, porque a covardia com as mulheres era absurda, ainda é. O emudecimento das mulheres, por parte de homens que perderam a visão do respeito, porque o abuso é inevitável quando eu não entendo quais são as características, os papéis, as funções e o propósito. Se eu ignoro o propósito, vem o abuso. Os homens têm aprendido isso cada segunda-feira. O abuso nasce da ignorância do propósito. E alguns homens têm infantilizado a mulher. E eu uso a palavra infantilizado aqui no sentido etimológico, em que infantilizar o outro é tirar a voz, é roubar-lhe a possibilidade de reflexão, a possibilidade de argumentar, que é o que a grande mídia faz com a gente hoje. Pega umas palavras mágicas, jogam, e fica aquilo a semana inteira, e você pensa naquela palavrona que eles estão colocando, como se fosse aquilo que eles estão querendo defender. Por exemplo, palavra censura, muito mal aplicada. Muito mal aplicada. Censura. Ora, sempre houve classificação indicativa dos filmes, isso desde muitos anos, e em qualquer lugar do mundo. Não é uma questão de ser pessoas do mesmo sexo, porque tudo agora tem que ser porque do mesmo sexo. Não, podem ser pessoas heterossexuais, tendo intimidade. Essa intimidade tem que ter uma tarja, tem que ter uma coisa que proteja a mente sensível de uma criança, até que ela tenha idade para decidir por si mesma o que ela quer. Só que a mídia é muito perversa, então ela usa palavras que a gente detesta, a gente não sabe nem o que é, mas a gente não quer aquilo. Por exemplo, vira para alguém e fala assim: você é um fascista. Você não sabe nem o que é isso. Eu não sou isso aí. Eu não sou. Então as pessoas não sabem as terminologias. Diz que alguém falou para uma pessoa: você pode escrever o prefácio do meu livro? Ele disse: eu não escrevo nem o pré-difícil, imagina o prefácio. Então as pessoas às vezes não sabem nem o que significa, mas a mídia joga e a gente fica todo cheio de dedo. Ora, se ser homofóbico é você concordar com a Bíblia de que Deus os fez macho e fêmea, se é isso, então você tem que dizer: se for isso, então eu sou homofóbico. Agora, se ser homofóbico é desrespeitar, destratar, diminuir, ofender por causa do comportamento sexual do outro, aí sim é um preconceito, é anticristianismo, é anti-evangelho, porque o evangelho acolhe, o evangelho abraça, o evangelho recebe, o evangelho transforma. Mas isso quem faz é o Espírito de Deus, e o crente verdadeiro jamais vai agredir, vai ofender ou assassinar, que é um absurdo bater numa pessoa porque ela tem um comportamento que você não concorda. Então, eu estou apenas nessa introdução dizendo sobre a importância que existe de nós entendermos prioridade, posição
e atribuição. Um homem não pode mandar em outro homem. Um homem não pode torcer o braço da esposa atrás do guarda-roupa. Tem mulher que não pode fazer a própria compra de casa. Tem mulher que, se o marido morrer hoje, ela não sabe ir no banco, ela não sabe, ela vai ficar naquela porta giratória rodando, coitada, entrando e saindo. Porque ele a infantiliza, ele a amassa, ele a anula, ele atrofia a musculatura emocional, psíquica dela. As emoções dela estão tudo atrofiadas, adoecidinha, coitada. Você olha, parece, nossa, a mulher é tão calma. Ela não está calma, ela está morta, coitada. Ele matou ela por dentro, ele acabou com ela. Você não é nada, você tem que dar graças a Deus que está comigo. Homem dominar sobre homem não tem Gênesis. É sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra, sobre as finanças. Ensinei aqui semana passada, o dinheiro tem que estar embaixo e Deus em cima. Se você colocar Deus em cima de você, se Deus for o seu Senhor, o dinheiro vai ficar embaixo de você. E em vez de você servir o dinheiro vai servir você, para que você o use para abençoar a sua família e abençoar o próximo. Quem está entendendo? Foi um desbloqueio da palavra dinheiro, que algumas pessoas têm muito na mente. Um desbloqueio simples com textos da Bíblia. E agora veja, não há a ideia do que aconteceu no Brasil anos atrás, tanto pessoas trazidas de países orientais, como o Japão, como pessoas vindo do continente africano em navios negreiros, em porões dos navios, vendidas como objeto, vendidas por outros negros, que eram senhores feudais dessas pessoas na África. E alguns dos quais ainda aqui no Brasil os compravam. Às vezes a história do Brasil não é muito bem contada nas escolas, mas inclusive haviam negros que faziam isso com os seus patrícios. Isso na Bíblia nunca existiu. Quando a igreja romana, pasmem vocês, defendia que o negro tinha uma alma inferior, ou que a mulher tinha uma alma inferior, quando rabinos judeus ensinavam que você deve agradecer 3 vezes por dia, por 3 coisas: por não ter nascido cachorro, por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. Isso é um absurdo. Jesus gasta a hora do almoço dele na entrada de um shopping que tinha um poço. Ele senta ali na frente da lojinha, no poço, e fica conversando com a samaritana em João 4. Ele gasta o almoço dele, e os discípulos se chocam que estivesse conversando com uma mulher. E ele a dignifica, a valoriza, a levanta, a ergue. E ela vem com a cidade de Sicar inteira para servir Jesus. Quando ele ressuscita, aparece primeiro para uma mulher. No entanto, queridos, por causa de todo esse mal que foi feito às mulheres, o homem ficou esquecido. E o homem não tem sido valorizado. E o Senhor tem batido em nosso coração para falarmos para as famílias como é importante ter um homem dentro de casa. Como é valioso ter um homem. Por quê? Porque um homem representa o alicerce de uma família, enquanto a mulher representa o acabamento. A mulher é aquele toque final, é a beleza da obra. Então o homem é a fundação da família, a mulher é o acabamento. O homem foi feito primeiro, porque numa obra a primeira coisa que você faz é a fundação. Em uma construção, a parte mais bonita, mais empolgante, é o acabamento. Mas o que é feito primeiro é a fundação. Escute, eu não disse que o homem é mais importante, eu disse que o homem é a fundação. Deus fez primeiro o homem. Agora olha aqui para mim. Deus foi na terra, fez o corpo do homem. E quando Deus foi fazer a mulher, Ele não voltou na terra para fazer a mulher. Ele foi no homem, tirou uma costela do homem, fez a mulher e uniu os dois de novo. Que coisa fantástica! Qual é o ensino disso?
É impossível os senhores chegarem aqui e não perceberem a construção que está aqui logo à minha direita. Afinal, trata-se do maior auditório da região serrana de Vão Livre, que vão caber mais pessoas do que cabe no maior ginásio da região serrana, o ginásio Pedro Jauara. O ginásio do Pedrão tem 3.350 cadeiras. Se não colocar gente no meio, são 3.300 e poucas cadeiras. Aqui vai dar para pôr mais, com o mezanino pronto, que antigamente eu chamava de galeria. Minha esposa chama de mezanino. Quando ficar pronto, aí que não vai ter como não ver. Porque Jesus disse que não pode se esconder uma cidade situada no alto de montes. Além de Teresópolis ser a cidade mais alta do estado do Rio, quem não sabia? Aqui vai ter uma catedral lindíssima, que a sua família, os seus netos, seus amigos vão tudo congregar ali e vão servir Jesus. Agora hoje, quando você passa ali, você não vê nada. Tudo que a gente fez até agora, 1, 2, 3 andares, está tudo debaixo da terra. Tudo em fundação, tudo em fundamento. Ah, quisera eu fosse igual Campos. Meu amigo pastor de Campos disse para mim, aqui em Campos, pessoa para orar no monte tem que subir no quebra-mola. Porque você olha, você vê o horizonte, é tudo plano. Brasília é tudo plano. Quisera eu, estaríamos já na construção, na parte de acabamento. Mas você passa ali e você não vê isso. Mas não dá para não prestar atenção no concreto. E é tudo fundação, foi feito primeiro. Eu não queria fazer a fundação, os engenheiros me disseram, tem que fazer primeiro. O engenheiro calculista de Friburgo me disse, pastor, vai ter mezanino? Eu disse, não posso decidir isso depois? Ele disse, olha, se vai ter mezanino, eu tenho que fazer o cálculo da fundação agora. Não dá para decidir depois. Tem que decidir antes. Então quando Deus fez o homem, Ele já estava vendo a mulher e os filhos a partir do homem. Quem está entendendo? Por isso que Deus colocou as sementes dentro do homem, chamado sêmen. São 200 milhões aproximadamente que saem do corpo do homem em direção ao corpo da mulher, para que um entre no óvulo e Deus sopre e você passe a existir. Então Deus já fez o homem com um pacote de sementes. A semente já foi colocada dentro do homem. Então o homem não é mais importante, mas é a fundação. Então Deus, quando fez o homem, foi na terra, mas quando fez a mulher, foi no homem. Por quê? Porque uma sociedade não estará firme se não tiver homens firmes. Queridos, está fazendo falta. Estão faltando homens com hombridade, com cavalheirismo, com dignidade, homens cujo aperto de mão vale, cuja palavra tem valor. Se ele disse, está dito. Se ele falou, ele cumpre. Uma família sobrevive sem homem. Os filhos, no entanto, que estão aqui hoje, que foram criados sem um homem dentro de casa, sabem como foi difícil ver a mãe assumir o papel de fundação e acabamento, ver a mãe fazer 2 em 1, se virar para te criar, às vezes um tio, mas faltou ali a figura masculina. Então é difícil. A prioridade do homem, ou seja, a razão de ser do homem, porque por prioridade eu quero dizer a razão de ser. A razão de ser do homem é ser forte fundamento. O homem é o fundamento de uma família. O fundamento, querido, eu sei porque fizemos aqui, não precisa aparecer. Não precisa ser bonito, graças a Deus para você. Graças a Deus. Mas precisa ser forte e aguentar o peso. Tem que ter testosterona. Há pouco mais de 15 dias atrás, quando a chuva de bala veio sobre mim, eu não dei um gritinho fininho. Um gritinho.
Eu meti o pé no freio, meti a ré, e Deus é minha testemunha que estava comigo dentro do carro. Eu só abri a minha boca 2 vezes. Uma para interceder pelo Cláudio, quando eu vi que ele fechou o carro do Cláudio Branco. Senhor, livra o Cláudio, em nome de Jesus. E uma segunda, quando meu carro, o Dauro Cavalinho de Pau, bateu com a traseira. Pá! Muito forte. Aí eu fiz assim, ai, só. Porque deu efeito chicote no pescoço. 3h30 da madrugada, o guincho estava levando o carro. 6 horas da manhã eu estava entrando em casa. 6h30 eu estava tomando café com os meus filhos, equilibrando as lágrimas. E de vez em quando eu ia ao banheiro. Não contem para ninguém, porque ninguém sabe disso. E sozinho chorava. E chorava dizendo, como são lindos os olhos do Rafael, pai. Aquele cabelinho espetadinho dele, obrigado por me deixar ver. Era o aniversário de 10 anos dele. Como está grande o Vitor, Senhor, eu chorava. E minha esposa, como ela é linda. Obrigado. Hoje as pessoas falam para mim, puxa, apóstolo, feliz em ver você. Eu falo, eu estou mais de ver você. Eu estou mais. Olha aqui para mim, querido. O homem é o fundamento. Você não precisa nem ser espalhafatoso, querido. Como é que é o nome daquele lutador que chamava ele de Spider-Man? Como é que chama? Você pode ter uma voz mais fininha do que a do Anderson Silva, não tem problema. Não tem problema. Não é o tom da sua voz. É só o fato de você ser homem e estar dentro da sua casa. Os demônios já sabem que tem um homem de Deus ali ungido e que a tua casa está blindada pelo sangue de Jesus. É muito importante o homem. Olha aqui para mim. Um bandido vai assaltar um carro na linha vermelha ou na linha amarela. E ele, durante o dia, ele viu dentro de um carro que tem uma mulher com as crianças. E no carro da frente tem 4 homens assim. Qual que ele vai preferir? O bandido vai entrar numa casa. O homem está em casa. Tem uma outra casa que o homem viajou. Está 30 dias fora. Só tem a mulher. Qual que ele vai preferir? Ter um homem dentro de casa é um projeto de Deus. Vou te contar uma coisa sobre o meu primogênito. Quando o avião está sacudindo, e a gente estava sobrevoando o oceano para uma outra nação. E quando chegamos lá, ele conversando com um amigo dele, eu ouvi ele conversando. O Vitor está mais alto que eu. Ele olhou para o amigo e disse assim, quando o avião começa a sacudir muito, cara, sabe o que eu faço? Eu olho para o meu pai. Se ele estiver tranquilo, está de boa. Mas se ele estiver com o olho arregalado, aí deu ruim. Olha a responsabilidade de um homem. Escutem, quem tem filho pequeno. Você sabe que quando você entra no hospital com o seu filho ou com a sua filha, e tem aqueles enfermeiros fortões. E aí, menino, vamos tomar injeção? Com a agulhona na mão. E aquele monte de gente de roupa branca conversando entre si, uma linguagem que a criança não entende. Sabe o que a criança faz? Os sociólogos dizem, e os psicólogos, dizem que a criança olha para os olhos dos pais, da mãe e do pai. Se encontrar pavor, a criança entra em pânico. Se encontrar confiança, a criança descansa até dorme. Uma casa precisa do pai. Talvez você pense, meu pai é um burro, não tem metade dos diplomas que eu tenho, cavou a vida inteira, vendia pipoca e salgadinho na esquina, mas foi assim que pagou seus diplomas. Foi assim que te criou. Foi com toda a dificuldade que ele tinha naquela época. Então chegou o tempo de valorizarmos o homem cavalheiro, o homem de verdade, o homem original, o homem com os padrões bíblicos. Os homens precisam ter um coração de cavalheiro, ser fundação. Fundamento não precisa aparecer. Aliás, às vezes o homem tem que desaparecer
para a família dele brilhar. No sonho de José, o sol representava o pai, a lua representava a mãe, e 11 estrelas representavam os 11 irmãos. O sol representava o pai. Homem tem que ser igual ao sol, que sai de cena, para a lua poder aparecer e ainda empresta sua luz, para ela poder brilhar. O homem que tem obsessão por aparecer é só um menino. Não é um homem. Tivemos aqui esta semana uma reunião lindíssima que em nenhum lugar do município e cidades vizinhas tem. Isso aqui estava cheio de mesas, cada mesa mais encantadora que a outra, rodeada de mulheres, o ambiente tomado de mulheres. E eu estava cuidando das crianças em casa e vindo aqui dar o respaldo de fundo. Cheguei para minha esposa e disse: amor, eu preciso ir lá em casa agora para ver as crianças. Sabe o que ela me disse? Amor, fica aqui, só até começar. Aí você fala: amor, vou lá atrás ver o estacionamento como é que está, mas estou com o celular aqui, qualquer coisa você me chama que eu estou aqui. Não sou Cristiano Ronaldo mais? Eu estou aqui. Aí fui lá ver o estacionamento, brinquei com os meninos, fui nas mesas de som atrás, fui na parte de audiovisual, fui ver as equipes, estava tudo funcionando. E queridos, lá nos bastidores, lá atrás e lá no estacionamento, tinham vários homens, vários machos, cuidando dos carros das mulheres, dando respaldo em todas as coisas que chegavam e saíam. Toda uma equipe. Inclusive tinha um outro homem aqui ministrando louvor, falando: vamos, queridas, vamos louvar o Senhor. Dando suporte. Se é fundação, fundação não precisa aparecer. Agora, depois que a construção fica pronta, você não vê o alicerce. Você está vendo o alicerce desse templo aqui? Você não está vendo. Mas você caminha na obra, sabendo que o alicerce está lá, sustentando. Irmãos, isso é muito legal quando você olha para o mundo espiritual, porque a igreja é feminina, a igreja é a mulher, é a noiva, é a leoa. Jesus é o leão, o noivo, o esposo, o marido. Que lindo, queridos. Ninguém vê Jesus. Você anda pela rua e já encontrou Jesus? Não, eu estava andando na rua, vi Jesus ali, bati um papo. Você não vê Jesus, você vê a igreja. Você vê a igreja, você vê a igreja, você vê a igreja. Mas quem está fazendo tudo, quem está sustentando a igreja, quem está operando na igreja, quem está trabalhando na igreja, quem fortalece a igreja, quem faz os milagres, é Ele o alicerce, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. E Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Cristo Jesus. Então o papel do marido é ser alicerce, é ser fundamento. Agora, não precisa aparecer, e boa notícia para a maioria de nós, se não para todos: não precisa ser bonito. Tem os maridos que ficam em crise, tem os maridos que ficam em crise. Minha mulher está achando os outros mais bonitos. Deixa de ser bobo, ela gosta de você. Alguns homens vão envelhecendo, vão entrando em crise. Às vezes porque a família desrespeita, mas essas rugas do seu avô, essas rugas do seu pai, tem muita história. E às vezes até a barriga traz uma história. Diz que homem que não tem barriga não tem história. Mas diz que tem uns que tem história, geografia, matemática. Eu fico nessa crise, irmãos.
fazendo 120 abdominais todo dia. Aí agora tem mais de um mês que não estou podendo fazer. Tive que parar porque senti uma dorzinha nas costas na hora da musculação. Um mês. 120 abdominal. Minha esposa passa a mão de barriguinha e fala: amor, deixa ser bobo, eu gosto dessa barriguinha sua. Ela gosta, querido, fica tranquilo. Claro, se puder melhorar, aproveita. Senão eu não estaria me matando lá. 120. Né? Veja como o homem não precisa aparecer. Vou te mostrar. Olha aqui para mim. Quem já foi num casamento? Levanta a mão. Pergunte para 3 pessoas: você já foi em algum casamento? O noivo entra, você nem vê que ele entra. Você nem vê. O cara se arruma, bota uma gravata especial. Alguns já até perderam isso. Já, pastor, bota qualquer coisa. Ninguém nem vai ver que eu entrei. Porque o noivo entra, ninguém vê. Fica todo mundo sentado. Aí um pergunta para o outro: quem é o noivo? Não é aquele maluquinho lá na frente, né? É o que está tremendo mais lá, é o noivo. Aquele que está assim, ó, um noivo. Fala em tremer, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu amor, empresta o seu celular, por favor. 1h30, 1 hora depois que eu já tinha parado, 1 hora, que eu estou sem celular hoje. 1 hora depois que eu já tinha parado em Manilha, porque as pessoas gostam de pensar que, oh, então, o apóstolo está dizendo que você não sente nada. 1 hora depois que eu já tinha parado, eu estava ligando para o seguro com o celular aqui. E eu olhei para o meu celular. E me veio uma pergunta na minha mente. Que eu estava aqui tentando ligar. Primeiro, que eu não acertava os números. E segundo, essa pergunta que estava da minha mente. A pergunta era essa: por que meu celular não para de tremer? E aí eu me dei conta que a minha mão estava assim. Homem é uma pessoa comum. Então, preciso dizer isso. Aí entra o noivo, ninguém vê o noivo entrar. Aí vem a noiva. Primeiro já viu uma criancinha na frente avisando: ela tá linda. Você já foi em casamento? Aí vem outra atrás: não foge não. Aí fecha as portas. Todo mundo já sabe que a noiva vai vir, mas fecha as portas. Aí abre as portas. Aí ela vem. Todo mundo fica em pé. A noiva, olha, o vestido dela é branco. Eu estava esperando, que eu queria ver a cor, qual que era. Porque para mim é tudo igual. Mas também eu sou homem. E elas ficam reparando, nossa, é especial o vestido. O homem é o alicerce, a mulher é o acabamento. O homem não precisa aparecer. Número 2, o fundamento não é tudo. Diga comigo: o homem é o fundamento, mas o fundamento não é tudo. Um homem, por mais completo que se ache, sem a sua mulher ele está incompleto. O homem precisa muito da mulher. O homem precisa muito dos seus filhos. Antes da construção prosseguir, os engenheiros determinam como vai ser tudo. Então, na mente de Deus já estava a mulher e os filhos. Agora, o alicerce, embora seja muito importante, não é tudo. Por exemplo, se ventar e não tem parede, o alicerce não basta. Se você investir todo o seu recurso no alicerce e não botar um telhado e ver a chuva, você vai se molhar. Então não se faz uma casa só com alicerce. Cada coisa tem sua função específica. Cada peça tem o seu valor. E Deus fez a mulher com seu valor e o homem com seu valor. Mas alguns meninos nunca sabem quando se tornam homens, porque nós não temos no Brasil um bar mitzvah. E há uma frase que diz assim: um jovem se torna um homem quando seu pai lhe diz que ele é um homem.
Mas talvez você está aqui hoje pensando, mas eu não tive um pai que me dissesse isso. Eu nunca soube em que momento da minha vida estava. Mas Deus lhe deu um pai na fé, um pastor. Pode não ser da mesma idade sua, pode ser até mais novo que você. Pode não ser da mesma cor física que você. Pode não ter o mesmo DNA físico que você. Mas a palavra pateia, que é para pastor, é pai também. Então o pai na fé está aqui hoje, com toda a limitaçãozinha que eu tenho, para lhe dizer, rapaz que chegou aqui, você foi criado sem seu pai, hoje você tem um pai na fé para lhe dizer, cara, tu é macho, tu é homem de Deus, tu é ungido, você está aqui na terra para dar certo, você vai levantar e vai dar a volta por cima, você vai arrebentar, e esse ano ainda você terá conquistas maravilhosas. Se você recebe, diga amém, e dê um aplauso a Jesus por isso. O homem é o fundamento. O que é o homem? E o fundamento permanece. 1 Coríntios 3,11, Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento. E aí ele diz que o fundamento que é feito por Deus permanecerá. Nós precisamos de homens que não abandonem o barco. Qualquer mulher que pode casar, mas tem que ser homem para ficar casado. Qualquer menino pode começar uma família, mas tem que ser homem para aguentar o peso de uma família. Não é mole. Não é fácil. Eu sei o que vocês aguentam. As preocupações com as contas, as preocupações com a saúde da esposa. Você não entende o corpo feminino e fica pensando, minha esposa toda hora sente alguma coisa, gente. Será que ela inventa? Dor de cabeça então, pastor. Olha como é que começa a manifestação no auditório. Dor de cabeça então, pastor. Parece que não passa. A complexidade do organismo feminino é um mistério para a medicina. É um mistério. Elas não sabem. Às vezes você fica com raiva da mulher, a mulher está chorando, você... Está chorando por quê? Ela diz, eu não sei. Mas quanto mais você pergunta, mais vontade de me dar chorando. Abraça ela. Fica pertinho dela. Não diga nada. Apóstolo, já tentei. Sem falar nada, só de ficar perto dela, fala, sai de perto de mim, não me encosta. Ela acorda com raiva de mim, apóstolo, porque ela sonhou, não sei nem com quê. Sabe o que você faz quando você tentar de tudo e não der jeito? Vai dar uma volta e vai orando. Depois você volta, porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal. E aí volta e já vai estar mais calmo. Agora, o que temos visto de mulheres abandonadas, eu citei aqui esses dias a empresa, né, princesa? Lá que conhecemos em Bogotá, uma loja de waffle, que é fantástica, faz fila na porta. E foi uma senhorinha idosa que apareceu e sumiu do nada, que deu a receita para eles. Eu creio que é um malar, um ser angelical, um ser de outra dimensão. E só fez um pedido para eles. Vocês só vão contratar mulheres, chefe de família. Mulheres que ela sozinha tem que sustentar os filhos. Mulheres que foram deixadas, que foram abandonadas. Foram muito agredidas e depois deixadas. Porque que coisa horrível é viver com alguém ameaçando de te deixar o tempo todo. Que coisa horrível, que inferno deve ser. Ver com uma pessoa que está dizendo, vou te deixar, hein? Vou te largar, hein? Vai dormir, vou te deixar. A mulher não sabe mais o que fazer. Ela sai igual uma louca, comprando todo tipo de creme. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse homem se sentir feliz. Ela lê manuais. Manual da sexualidade feminina. Então, e ele, vou te deixar, hein? Chega uma hora que dá vontade da mulher dizer assim, faz um favor para nós dois, por favor me deixa. Porque uma pessoa ficar com a arma na sua cabeça dizendo que vai atirar, que vai atirar, que vai atirar, chega uma hora que você começa a desejar que a pessoa atire.
Porque a ameaça é pior do que o abandono. E filhos, quantas crianças abandonadas? De cada 3 crianças norte-americanas, 2 vivem só com um dos pais. O divórcio é um dano terrível, maligno na vida de uma criança. Que Deus levante alicerces nas famílias. Porque é fácil você quebrar parede, você trocar telhado, mas vai mexer com alicerce para ver. Botou o alicerce, não dá para tirar mais. O homem é o alicerce da família. Precisamos de homens que não abandonem o barco. Homens que não abandonem a família. Homens que permaneçam ao lado da esposa, mesmo quando ela não estiver bem. Homens que permaneçam com os filhos. Homens que não abandonem o seu posto de homem. E que se já abandonou, não precise de uma ação da justiça, uma ação legal, uma ação policial para mandar o sustento que é próprio do filho, porque não existe ex-filho nem ex-filha, é seu filho ainda, é sua filha. Se o homem abandonar o seu posto, sua família, então o lar inteiro corre o risco de desestabilizar-se. Quando o diabo quer atingir a família, ele acerta a mulher. Quando o diabo quer atingir a família, ele acerta os filhos. Mas quando o diabo não quer atingir, o diabo quer destruir a família, ele atinge o alicerce. Porque se caiu o alicerce, desmorona tudo. Está provado, não sou eu que digo, a importância de uma boa, não uma má. Uma má é melhor nenhuma, mas uma boa imagem masculina. Uma boa referência masculina, assim como uma boa referência feminina. Hoje eu estou focando mais na parte masculina. Se avizinha o nosso congresso de homens dia 26. Matitiahu 7, de 24 a 27, Jesus fala de 2 casas. As 2 foram bombardeadas por uma tempestade, por uma enchente. Uma caiu porque estava fundada na areia. A outra não caiu porque o alicerce era bom. Era uma rocha. Número 4, subponto desse ponto. E esse é o mais importante que eu vou falar. E a boa notícia, não vou dar os outros pontos. Eu estou só no primeiro e vou ficar nele. De manhã eu tinha esperança de que agora à noite eu conseguisse dar os outros. Mas eu vou pelo menos citar. Mas esse último ponto, subponto do primeiro, eu preciso fechar com ele. Ele é o mais importante. O seu passado não importa. Para isso que eu estou lhe falando hoje, lhe ensinando pela palavra do nosso Deus. O seu passado não interessa. Ah, mas o meu tataravô não deixou um bom legado para mim. Mas o meu bisavô não deixou um bom legado. Meu pai foi uma péssima imagem. Eu só não virei o Coringa do Batman, não sei porquê. Mas o meu pai era terrível. Tenho uma boa notícia para você. Provérbios capítulo 13, verso 22 disse: o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos e para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha só, o homem de bem deixa herança para os seus filhos. A linguagem bíblica não é para trás, a linguagem bíblica é para frente. Não disse que o homem de bem recebe boa herança dos seus pais, mas disse que o homem de bem deixa boa herança para os seus filhos. Se você recebeu herança ruim, que veio do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, esse ciclo precisa ser cortado, e vai ser cortado hoje aqui pelo sangue de Jesus, e a partir de você, você vai deixar uma boa herança e uma excelente imagem para os seus filhos. Posso ouvir amém? Dê um aplauso para Jesus. Mais do que deixar dinheiro, é deixar dignidade e moral para os seus filhos e netos. Bom, eu só vou citar agora. Agora eu entraria no ponto 2 e eu vou só citá-lo. A posição do macho, ela tem uma geografia. A posição do macho é no jardim. Jardim significa paraíso. Portanto, a ideia de Deus não era que o homem ficasse para sempre no Éden.
A ideia de Deus não era que o homem fosse expulso do Éden. O Éden era como uma incubadora. Para você entender na linguagem pós-moderna. Já viu que às vezes nasce um bebê, ele tem que ficar um tempo na incubadora? Então o homem ficaria um tempo no Éden, se conectando com Deus, em comunhão com Deus. E por fim, o homem levaria o Éden por toda a terra. Você está entendendo? Ele levaria as características do Éden para todo o planeta. Depois, com mais tempo, lhes explico. A extensão do céu na terra é a geografia do homem. A extensão do céu na terra é a geografia do homem. O homem traz a presença de Deus para dentro da casa dele. O homem vai ver se o filho está fazendo devocional. O homem vai no quarto do filho e pergunta: você já está, agora de manhã já está no joguinho de videogame, mas você já fez seu devocional? O homem traz, conecta os filhos. O homem descobre o que é que o filho está ouvindo daquele fone. Ele procura descobrir e ele vai numa boa, sem forçar a barra. Mas ele vai entrando e ele descobre o que você está ouvindo. Por que você está ouvindo isso? O que isso gera na sua alma? O homem não terceiriza isso para ninguém. A escola que tem que ver, a igreja que tem que ver, o líder de célula dele, ele não terceiriza, que ele é o alicerce. A extensão do céu na terra. Terceiro, é um lugar onde Deus estava continuamente, o Éden. Significa isso, que o homem precisa estar continuamente conectado com Deus. O tempo todo está dirigindo o carro, está sentindo a presença de Deus. Está pilotando a moto, está sentindo a presença de Deus. Levanta pela manhã, está na presença de Deus. Vai dormir à noite, está na presença. Vai para o trabalho, está na presença de Deus. Está fazendo as contas do que vai pagar, está na presença de Deus. Está com os desafios de saúde na família, está na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é fundamental. Olha aqui para mim. Quando Deus pôs o homem no Éden, qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? Qual foi o primeiro presente de Deus para o homem? Não foi a mulher. Não foi um mandamento. E não foi um trabalho. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi a sua presença. O Éden é um lugar de treinamento de comunhão com Deus. E aí a gente entra na atribuição do macho, que eu vou citá-la. Quem é homem aqui, levanta a mão. Se ele demorou, querida, fique tranquila, ele estava distraído. Quem é homem aqui, levanta a mão. Atribuições do macho, atribuições suas. Você é visionário e líder. 3 amém. Você é visionário e líder. Ah, sabia? Não precisa gritar não, irmão. Segundo, você é professor. Isso é atribuição do macho. Minha esposa estava conversando com meu filho esses dias, logo depois do assalto que eu sofri e escapei. E as crianças admiram a gente de coisas que a gente sabe que... A gente sabe e eles vão crescendo, vão percebendo. Ih, coitado, meu pai é fraquinho mesmo, hein? Mas à medida que vão crescendo, eles vão ficando assim. E a minha esposa disse para ele: daqui a pouco tem que fazer autoescola. Está com 14 anos, 16 anos, tem que fazer autoescola, aprender a dirigir. E ele olhou para minha esposa e disse: que autoescola o quê? Aprender com meu pai, ele é o brabo. É o professor. Quando meu filho fez o bar mitzvah, eu trouxe ele aqui no estacionamento da igreja, botei ele no volante, disse: você vai dirigir o carro. Eu vou ficar aqui do teu lado. E fiquei controlando. Ele: pai, que maneiro. E nunca mais ele vai esquecer isso. Praticamente não ensinei nada, porque não sabe dirigir ainda. Mas ele nunca vai esquecer dessa experiência. Um pai disse: meu filho ficou mais feliz comigo naquele dia em que empinei pipa com ele, do que naquele Natal que ele comprei 3 presentes pagos à prestação. Tem coisas que marcam. Ele lembra do dia que ficamos jogando bola até escurecer. Ele chutava de lá e não via mais a bola, só via a bola quando estava chegando já. E eu chutava, e pai, cadê a bola? Ele era pequenininho. Ele não esquece. Deus vai te dar a alegria de ter filhos. E de ter esse tempo com eles. Ser professor, cultivador, provedor e protetor. Se tem um homem dentro de casa, a casa está segura. Escute, pode ser até que às vezes o mal pense assim: não vou ali não porque tem um homem. Pode ser até que quem vai defender mesmo é a mulher.
Mas só de ter um homem o cara não vai querer chegar lá. Quem está entendendo? Quem quer ir a Israel? Vamos em 2020? Estou querendo fazer uma última caravana em 2020. Estou querendo continuar não. Aí vou um ano sem, o dia que der, quando der. Mas ano que vem eu quero fazer a última organizada. Vamos junto? Vamos orar por isso? Vamos ver se a gente pega final de novembro, início de dezembro, que a gente pega esfriando também. A gente vai pegar um friozinho em Jerusalém, também é bem lindo. Olha, quando você for em Israel, vou te levar num lugar para comprar as coisas, numa rua chamada Jaffa Gate, Portão de Jaffa. Se a sua mulher for sozinha, os homens vão mexer com ela, todos eles. E a gente fala com as mulheres, não ande sozinha. E eles oferecem camelos pela mulher. Numa boa. Habib, amigo, brasileira. Ô, brasileira. Ela é brasileira. Bonita brasileira. Ofereço 10 camelos. Tem umas mulheres que eu peguei discutindo, já eram umas pessoas assim com um pouco mais de idade, mais assim maduras, e discutindo, de repente se infantilizaram. Discutindo, ele ofereceu quanto para você? 20 camelos, para mim ofereceu 30. Estão discutindo quantos camelos. Mas, olha aqui para mim, quando o marido está junto, eles respeitam. O marido pode até chegar no portão para atender, e se a coisa for braba, ele diz, aguenta aí que eu vou chamar minha mulher. Pode até acontecer isso, mas só de ter um homem. Não desrespeite esse ancião que está lá na sua casa, que talvez hoje nem levante da cadeira sozinho, mas ele é o homem da casa. Respeite esse senhor de cabelos grisalhos. Essa é uma noite especial.